Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos determinar a função gasto ou função dispêndio de um consumidor com as seguintes preferências: quase lineares, complementares perfeitos e substitutos perfeitos. Bora começar? Nessa aula aqui, nós vimos que a função gasto mostra o gasto mínimo necessário para alcançar o nível de utilidade aos preços de mercado. Portanto, a função gasto ela é expressa por E igual a P1, que é o preço do bem 1, vezes X1H, que é a demanda Hicksiana do bem 1, mais P2, preço do bem 2, vezes X2H, que é a demanda Hicksiana do bem 2, e assim por diante até o último bem. Como aqui nesse exercício, todos os exemplos que a gente vai fazer, a gente vai trabalhar com dois bens, eu posso reescrever aqui a função gasto por E, que depende do preço do bem 1, que depende do preço do bem 2 e depende do nível de utilidade, que é igual a P1 vezes a demanda Hicksiana do bem 1 mais P2 vezes X2H. Então, vamos começar aqui determinando a função gasto para consumidores que apresentam preferências quase lineares. Bora lá! Então, a gente tem aqui a função utilidade quase linear, U igual a ln de x1 mais x2. E a primeira coisa que a gente precisa para determinar a função gasto é a demanda Hicksiana para o bem 1 e para o bem 2. Nesse vídeo aqui, que eu vou deixar o link para vocês na descrição desse vídeo, a gente já deduziu a demanda Hicksiana para o bem 1 e para o bem 2 para um consumidor com exatamente essa função utilidade. Então aqui estão as demandas Hicksianas. A demanda Hicksiana do bem 1 é igual a P2 sobre P1 e a demanda Hicksiana do bem 2 é igual a U barra menos ln de P1 sobre P2. E agora, conhecendo as demandas Hicksianas, a gente consegue construir a expressão da função gasto. Então, vamos lá fazer isso. Então, vai ficar E vai ser igual a o preço do bem 1 vezes a demanda Hicksiana do bem 1. Então, P2 sobre P1 mais P2 vezes a demanda Hicksiana do bem 2. Então, vai ficar U barra menos ln de P1 sobre P2. E agora, vocês podem notar que eu posso cancelar aqui, ó, P1 com P1. Então, vai ficar P2 mais... Vou fazer o seguinte, vou aplicar aqui a regra distributiva do chuveirinho e vai ficar P2 vezes U barra menos P2 vezes ln de P1 sobre P2. Agora eu vou colocar aqui, ó, em evidência o P2. Então vai ficar P2 1 mais U barra menos ln de P1 sobre P2. E aqui a gente tem a função gasto para um consumidor com essa função utilidade. Agora vamos fazer a letra B. Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. Então agora a gente está com a função utilidade para bens complementares perfeitos. A gente também já deduziu as demandas Hicksianas para bens complementares perfeitos em outro vídeo. Também vou deixar para vocês o link aqui na descrição desse vídeo. Então aqui estão as demandas Hicksianas para o bem 1 e para o bem 2. A demanda Hicksiana do bem 1 é igual a U barra sobre A e a demanda Hicksiana do bem 2 é igual a U barra sobre B, onde A e B são constantes positivas. Então, a função gasto vai ficar E igual a P1, o preço do bem 1, vezes a demanda, U barra sobre A, mais
P2 vezes U barra sobre B. E aqui eu posso só fazer uma rearrumação pequena, que é botar U barra em evidência, então vai ficar U barra igual a P1 sobre A mais P2 sobre B. E aqui eu tenho o quê? A função gasto para um consumidor com essa função utilidade. Agora, para finalizar o vídeo, vamos deduzir a fórmula da função gasto para um consumidor escolhendo entre dois bens substitutos perfeitos. Bora lá! Então, a gente tem aqui a função utilidade para dois bens substitutos perfeitos, onde A e B são constantes positivas. De novo, em outro vídeo, eu já deduzi a demanda Hicksiana para o bem 1 e para o bem 2, e a gente encontrou isso aqui. Então, a demanda Hicksiana de cada bem vai depender de 3 condições. Se a gente construiu a demanda Hicksiana sob 3 condições, a gente vai fazer a mesma coisa para a função gasto. Então, vamos começar aqui pela primeira condição. Se P1 sobre P2 for maior do que A sobre B. Então, a função gasto vai ser E igual a P1 vezes a demanda Hicksiana do bem 1 mais P2 vezes a demanda Hicksiana para o bem 2. Então, a função gasto vai ser igual a P1 vezes 0, some é igual a 0, então vai ficar P2 sobre B vezes U barra. Agora vamos fazer para a segunda condição. P1 sobre P2 menor do que A sobre B. Então, vai ficar E igual a P1 vezes a demanda Hicksiana do bem 1, que é U barra sobre A, mais P2 vezes a demanda Hicksiana do bem 2, que é 0. Então, a função gasto vai ser igual P1 sobre A vezes U barra mais 0, que eu vou omitir aqui. Agora, para a gente determinar a função gasto para essa terceira condição, não é tão trivial. Vamos nos lembrar o que é essa terceira condição. Essa terceira condição está me dizendo que a inclinação da curva de diferença é exatamente igual à inclinação da função gasto. Então, qualquer ponto ao longo dessa reta aqui pode ser um ponto de ótimo. E qualquer ponto ao longo dessa reta é uma combinação convexa desses 2 pontos aqui. Então, eu posso escrever aqui a demanda Hicksiana do bem 1 por U barra sobre A vezes alfa. E a demanda Hicksiana do bem 2 eu posso escrever por U barra vezes 1 menos alfa, onde alfa é uma constante que vai estar entre 0 e 1. Então, agora a gente consegue montar a função gasto para essa terceira condição. Vamos lá. Então, vai ficar E igual a P1 vezes alfa vezes U barra sobre A mais P2 vezes 1 menos alfa vezes U barra sobre B. Então, vamos rearrumar aqui um pouquinho, vai ficar P1 sobre A vezes alfa vezes U barra mais P2 sobre B vezes 1 menos alfa vezes U barra. Aqui no lugar de P1 sobre A, eu posso substituir por P2
sobre B. Agora, por que eu posso fazer isso? A gente está trabalhando com essa terceira condição, P1 sobre P2 igual a A sobre B. Se eu inverter aqui o P2 com A, o que vai ficar? Vai ficar P1 sobre A igual a P2 sobre B. Então, eu troquei o P1 sobre A por P2 sobre B. E vou continuar resolvendo aqui. Então, vai ficar P2 sobre B vezes alfa vezes o barra mais P2 sobre B. E agora eu vou aplicar aqui, ó, a regra da distributiva. Então, vai ficar o barra menos alfa U. Vou fazer aqui mais uma rearrumação e vai ficar P2 sobre B vezes alfa vezes U barra mais. Agora eu vou aplicar de novo a distributiva e vai ficar P2B vezes U barra menos P2B vezes alfa U barra. E agora eu posso cancelar aqui e aqui. Então, a função gasto vai ser igual a P2 sobre B vezes U barra, que também, nesse caso aqui, pode ser igual a P1 sobre A vezes U barra. Então, para a primeira condição, eu tenho essa função gasto. Para a segunda condição, eu tenho essa função gasto. E para a terceira condição, eu tenho essa função gasto. E eu posso resumir essas três condições em uma só, que vai ser o quê? É P1, P2, U barra, vai ser igual a mínimo de P1 sobre A e P2 sobre B vezes U barra. Então, eu resumi essas três condições em uma condição. E aqui eu tenho a função gasto para um consumidor que apresenta essa função utilidade aqui. Não esqueçam de checar a minha página no Instagram. Lá posto os resumos e tabelas sintéticas para ajudar vocês nos estudos. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.